está nas mãos do meu Jesus que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus. Está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Olá, boa noite! Seja muito bem-vindo ao nosso quinto dia desta Semana de Ação de Graças. Já quero te convidar para que você compartilhe essa live aí na sua mídia social, no Facebook. Nós estamos ao vivo também no YouTube, juntos, louvando a Deus, exaltando o Senhor. Compartilhe, convide um amigo para se juntar a você e vamos juntos louvar e exaltar o nome do Senhor. Ontem foi o dia de ação de graças, a quarta quinta-feira do mês de novembro, né? Nós todos os anos nos reunimos, fazemos aquela mesa farta de frutas, mas este ano foi um ano atípico, foi um ano diferente em função da pandemia. Mas isso não nos impossibilitou a fazer algumas ações. Ontem saímos para distribuir algumas cestas, desde já quero agradecer a todos que nos ajudaram nessa iniciativa. Daqui a pouquinho eu vou postar para vocês, eu vou mostrar para vocês algumas fotos que nós tiramos das cestas que distribuímos. Foram 32 cestas, fora isso algumas roupas, panetone. Foi um momento muito agradável. E também quero aproveitar desde já dizer para você que nós estamos arrecadando tampas plásticas, tampinha de garrafa, lacre, de margarina e outras tampas de produtos, né, plásticos. Nós estamos ajudando uma criança lá de Araraquara chamada Raul e nós queremos juntos unir forças com a Igreja Presbiteriana Vale do Sol, do meu querido pastor Alexandre, que vai ministrar a palavra daqui a pouco para nós, e nós vamos abençoar a vida dessa criança. É tão bom poder servir o próximo, é tão bom poder abençoar a vida do próximo. Então, depois se você quiser algumas informações a mais, me procure, coloque aí nos comentários que nós vamos direcionar você. Mas desde já, se quiser trazer aqui à igreja, nós estamos recolhendo então essas embalagens, essas tampas de produtos para abençoar a vida desta criança que necessita de um medicamento de alto custo. Só para você ter uma ideia, em torno de 12 milhões custa este medicamento, ele que sofre de uma dificuldade, de uma síndrome, né? Que nós devemos abençoar, devemos fazer nossa parte. Ele precisa tomar esse medicamento até
os 2 anos de idade. Então, abençoe a vida do Raul com a sua ação, né? E nós podemos fazer isso. Vamos começar então o nosso 5º dia da noite de ação de graças. Vamos ler a palavra de Deus lá no Salmo 105, os versos iniciais, do verso 1 até o verso 6. Ele diz assim, Salmo 105: Deem graças ao Senhor e proclamem o seu nome. Anunciem entre os povos o que ele tem feito. Cantem a ele, sim, cantem louvores a ele. Falem a todos as suas maravilhas. Exultem ao seu santo nome. Alegrem-se todos os que buscam ao Senhor. Busque o Senhor e a sua força. Busque sua presença continuamente. Lembre-se das maravilhas que ele fez, dos milagres que realizou e dos juízos que pronunciou. Deus é maravilhoso e ele é digno de toda honra, todo louvor, toda glória. Somente a ele toda honra. Nós temos exaltado o Senhor nesses dias, temos agradecido a ele por tudo que tem feito nas nossas vidas e certamente ainda fará. Ele nos deu o maior presente de todos, que é a salvação. Mas no dia de hoje, ontem nós agradecemos pela salvação, já temos agradecido a Deus pela igreja, pela pátria, temos agradecido a Deus por tantos e tantos motivos, né? E hoje nós agradecemos pela família, e hoje nós vamos agradecer pela nossa vida. Você é grato pela sua vida? Agradeça a Deus, né? Você que está aí me assistindo, talvez esse ano você não passou muito bem, mas olha quantas bênçãos o Senhor tem derramado nas nossas vidas, não é mesmo? E eu creio que Ele continuará abençoando a minha vida e a sua vida. Então vamos juntos louvar a Ele, vamos juntos agradecer ao Senhor. Como diz esse salmo, ele diz: deem graça ao Senhor e proclamem o seu nome, anunciem entre os povos o que Ele tem feito. Ele tem feito maravilhas no nosso meio. E vamos orar, vamos agradecer a Deus pela nossa vida, vamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nós. Pai amado, Deus bendito, nós te exaltamos, nós te bendizemos. Muito obrigado pela vida, obrigado por tudo que tens feito em nós. Obrigado, Pai, porque tem nos presenteado com o dom da vida. Glórias ao teu nome, Senhor. Te exaltamos, te bendizemos, ó Pai. Que o Senhor nos dê um espírito de gratidão o tempo todo, a agradecer por essa vida única que recebemos como uma dádiva, como um presente do Senhor. Abençoe meu irmão, minha irmã. E, ó Deus, eu quero, neste momento, como temos feito, agradecer. Obrigado, Pai, por existirmos, porque o Senhor assim decidiu e nós somos gratos a Ti. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Deus. Vejamos agora algumas fotos do evento de ontem que nós tivemos distribuindo, arrecadamos, né, as cestas e distribuímos para algumas das instituições aqui da cidade. Veja essas imagens. Muito joia, né? Como é bom poder servir o Senhor com tudo que somos, com tudo que temos, nos gastar na obra do Senhor. Parabéns à Igreja Presbiteriana de Jaboticabal, a todos envolvidos pela iniciativa. Tenho certeza que foi o Senhor que brotou no coração de vocês esta ação. Parabéns a você que doou o seu tempo, doou também uma cesta, abrindo mão aí uma parte dos seus ganhos para abençoar a vida de outros. E que continuemos, né? Nós temos feito esse trabalho, Diácono Lúcio, outros e outros irmãos têm feito esse trabalho mês a mês da distribuição da cesta. Que bênção! Como é bom poder abençoar a vida dos nossos irmãos e ser abençoado com isso. Agora, nós vamos ouvir uma canção e preparada especialmente para nós nesta noite, o Quarteto Gileade cantando Tu és fiel, Senhor, e Ele é um Deus fiel. E logo em seguida, mais uma canção você vai ouvir. Primeiro, a canção Tu és fiel, executada pelo Quarteto Gileade, um quarteto que nós amamos tanto, estamos com saudade, e também depois nós vamos ouvir mais uma canção. Vamos ser edificados?
Esse hino muito bonito que você conhece, cante conosco. Tu és fiel, Senhor. Fiel Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre montanhas e mares, sol, lua, estrelas no céu a brilhar. Tudo criastes na terra e nos ares, todo o universo vem pois te louvar. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és
Que bom, né? Poder ouvir canções, como é bom ser lembrado que Deus é fiel, que Deus é poderoso, que Deus tem cuidado de nós. Agora, nós vamos ouvir a mensagem bíblica através da vida do pastor Alexandre. Ele quer trazer uma mensagem a nossos corações. Abra o seu coração, abra a sua mente, seja iluminado pelo Espírito Santo. Deixa o Senhor falar ao seu coração. Vamos orar neste momento? Pai amado, obrigado, Senhor, por esses dias que temos vivenciado. Obrigado pelas canções que ouvimos que nos lembram o quanto o Senhor é fiel, o quanto o Senhor tem cuidado de nós. E agora, Deus, queremos que o Senhor use a vida do teu servo, o pastor Alexandre, para falar conosco nesta noite. Ilumina a nossa mente, fala aos nossos corações. Nós te exaltamos e bendizemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Deus. Vamos ouvir então a mensagem bíblica com a vida do reverendo Alexandre? Vamos ouvir. Boa noite, meus queridos, minhas queridas da Igreja Presbiteriana de Jaboticabal. Que bom estar com vocês nessa semana tão especial de ações de graças. Quero agradecer aqui a confiança e o convite do pastor Pedro, do conselho. Uma semana especial de render-se na presença de Deus em gratidão, reconhecendo a bondade do Senhor sobre a nossa vida. E eu quero começar lendo aqui esse texto. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Eis a razão pela qual você e eu rendemos graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Quero mais uma vez orar com vocês. Orar em relação a esta palavra que eu quero compartilhar com vocês, para que Deus nos abençoe, que Ele ministre no nosso coração e nos ensine a sermos cada vez mais gratos a Ele e nos tornarmos referenciais de gratidão. Vamos orar? Pai, nós somos gratos ao Senhor, a Deus, pela Tua bondade, pelo Teu cuidado, pelo Teu zelo, e pedimos ao Senhor, a Deus, que nesse tempo de meditação na Tua palavra, o Senhor abra, Deus, o nosso entendimento, prepare o nosso coração e revele a nós o Teu querer. Revele-se a nós, ó Pai. Nós queremos agradecer por esse privilégio e pedir a Tua bênção, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos, nós vivemos um tempo muito complicado, muito difícil, e o que nós percebemos é que a gratidão é algo crescente em meio à sociedade. Hoje, com muita facilidade, nos deparamos com a realidade da ingratidão. Mas eu quero rapidamente conversar com vocês algumas razões pelas quais eu percebo que a ingratidão tem crescido em meio à nossa sociedade. Os maiores motivadores para tanta ingratidão, primeiro, a nossa incapacidade de olhar para si mesmos com bons olhos. Já percebeu isso? O quanto nós nos tornamos exigentes demais e não conseguimos enxergar em nós mesmos coisas boas ou bons motivos para nos alegrarmos e para nos aceitarmos como nós somos? Então, por essa dificuldade de aceitar como nós somos, existe então um crescente sentimento de ingratidão. O nosso questionamento sobre a possibilidade de satisfação plena. Eis a outra razão desse crescente sentimento de ingratidão. Quando nós não conseguimos enxergar uma possibilidade de uma satisfação plena. E parece que o descontentamento ocupa o coração das pessoas e elas passam a acreditar que não é possível encontrar o contentamento ou encontrar uma satisfação plena. Mas a terceira razão que eu percebo que há um crescente sentimento de ingratidão é a nossa dúvida se existe mesmo alguém que se importa conosco. E mesmo pessoas, família, amigos, ainda mais nesse período de pandemia, onde nos afastamos das pessoas e assim, de certa forma, por causa desse isolamento, não tivemos as pessoas presentes na nossa vida, principalmente nesse tempo difícil. E aí, aparentemente, parece que as pessoas não se importam conosco. E aí cresce a ingratidão em relação aos relacionamentos. Mas muitas pessoas também acreditam que Deus não se importa com elas, que Deus não ouve as suas orações,
E nós muitas vezes somos levados a isso diante das adversidades da vida, diante das dificuldades. E quando nós clamamos por socorro e parece que o socorro divino não vem ao nosso encontro do tempo que nós queremos, e aí então isso tem gerado em nós muitas vezes a ingratidão. Mas quando eu penso nesses três, eu acredito que tem algo um pouco maior do que eles. Algo que tem dificultado e muito na questão de pessoas se tornarem gratas. E é exatamente a falta de referenciais de gratidão. Se tem algo que está presente hoje no meio da sociedade, é exatamente a falta de referenciais de gratidão. De pessoas que têm uma vida que possa ser imitada por nós. Pessoas que demonstrem no seu dia a dia uma gratidão tão grande que quando nós olhamos para elas, para as suas atitudes, nós também muitas vezes queremos imitá-las e tantas outras nos envergonhamos pelo fato de não conseguir cultivar a mesma gratidão que essa pessoa tem. E queridos, é sobre esse tema que eu quero conversar com vocês, sobre esta falta de referenciais de gratidão, para que você e eu que conhecemos a Cristo Jesus, possamos dia após dia nos tornarmos referenciais de gratidão. E o texto que eu quero conversar com vocês é o Salmo 67. Salmo 67 vai nos ensinar a importância de nos tornarmos como referenciais de gratidão. Salmo 67, versículo 1. Seja gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louve-te os povos, ó Deus, louve-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louve-te os povos, ó Deus, louve-te os povos todos. A terra deu o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Olha que interessante aqui, no versículo 3 e versículo 5. Louve-te os povos, ó Deus, louve-te os povos todos. E mais uma vez, louve-te os povos, ó Deus, louve-te os povos todos. O salmista, então, ele expressa por duas vezes para reforçar um pensamento que gerasse um sentimento e uma ação na nação de Israel, que da maneira que eles vivessem a vida deles, pudesse fazer um convite às demais nações para louvar a Deus. Então nós percebemos que este salmo é um salmo de gratidão. Ele vai revelar a bênção divina sobre Israel e a bênção divina sobre todas as nações. Então vai mostrar que a terra deu seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Mostra exatamente o cuidado de Deus para com a nação de Israel e esta graça de Deus alcançando todas as nações. Mas também é um salmo de missão. Nós percebemos no Novo Testamento, no final do Evangelho de Mateus, a clara expressão e o convite, o enviar de Deus à sua igreja, mandando que os discípulos fossem por todo o mundo pregando o Evangelho. E assim, então, a nação, o povo de Deus deveria agora ser um referencial, ser aquele que iria anunciar a todas as nações as boas novas do Evangelho. E aí, quando nós olhamos o Antigo Testamento, não há uma expressão clara nesse sentido, de ide por todo mundo e anunciai as boas novas. Mas a maneira pela qual a nação de Israel deveria divulgar a realidade desse Deus, a existência desse Deus e a necessidade de todas as nações se renderem e louvarem esse Deus, era exatamente através do estilo de vida deles. Para que Deus seja conhecido, o teu caminho e a tua salvação. Então nós percebemos que através de ações de graças, através do anunciar que Deus está cuidando da nação de Israel e das demais nações, assim seria conhecido o caminho de Deus e a salvação. E a partir então desse salmo, nós percebemos que é um convite aos povos,
louve-te aos povos todos, ó Deus. Através da atitude de gratidão da nação de Israel, eles então iriam anunciar o caminho e a salvação, para que as demais nações pudessem louvar a esse Deus. Queridos, então nós encontramos um desafio para Israel: ser referencial para as demais nações, ser o povo mais grato da terra. Então Israel tinha um grande desafio de se tornar um referencial às demais nações, e neste contexto nós entendemos que Deus está levantando a este povo o dever de se tornar o povo mais grato de toda a terra. Um convite aos demais povos, expressar o louvor a Deus. Então, através da atitude de ações de graças da nação de Israel, os demais povos iriam entender a existência de um Deus cuidador, e assim seriam convidados a louvar esse Deus, a render graças a esse Deus que faz a terra brotar e dar o seu fruto. Queridos, Israel tinha então o dever de ser como referencial de gratidão. Eu quero compartilhar rapidamente com vocês 2 pontos que Israel deveria se tornar como referencial. O primeiro deles, da bênção e do cuidado de Deus. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto. Eu acredito que quando você lê esse salmo, você é levado a refletir sobre o número 6, 24 e 26, que é a bênção de Arão, a repetição da bênção de Arão. O que o salmista está fazendo é repetir a bênção araônica. É exatamente aquilo que acontece no final do culto da sua igreja, quando o pastor estende a mão sobre a igreja, sobre o rebanho de Deus, e impetra a chamada bênção, que é exatamente a repetição da bênção de Arão, é exatamente aquilo que nós encontramos nas cartas do apóstolo Paulo, que a graça de Deus, o amor de Jesus, que a unção, que o poder do Espírito Santo esteja sobre a igreja de Deus. Mas, queridos, eu quero convidar você a refletir sobre isso não como um ato litúrgico apenas, mas entender o contexto dessa bênção, que era exatamente a marca de Deus na vida do seu povo. Então, quando Arão ministrava a bênção, quando os pastores fazem isso no final de um culto, é exatamente rogando que as marcas de Deus estejam sobre o seu povo, a marca da graça, da providência, da relação com o seu povo. Então, quando nós, pastores, fazemos isso, é para que você, quando sai da presença ali da congregação, do povo reunido, saia e as pessoas percebam a marca de Deus sobre o seu povo, e exatamente sobre a sua vida, que o cuidado de Deus seja manifesto através da sua vida. Qual é o propósito? Para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Queridos, nós então temos que entender que quando Deus nos chama para Ele como povo de propriedade exclusiva, a marca de Deus, a bênção de Deus está sobre cada um de nós. Eis a razão desta marca está sobre nós, anunciarmos aos outros povos a existência de um Deus cuidador, a bênção e o cuidado de Deus. Então nós temos que nos tornar como referenciais de gratidão, porque a bênção e o cuidado de Deus estão sobre nós. E esta marca é constante. E através da percepção das pessoas dessa marca em nós, elas se tornam gratas. Mas também da gratidão e do louvor. Louve-te os povos, ó Deus, louve-te os povos todos. A terra deu seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. O louvor a Deus como marca da nação de Israel, a marca daqueles que estão em Cristo Jesus, e assim quando eles olham para a vida da igreja, uma vida de louvor, assim a igreja se torna referencial. A missão de Israel, ser referencial do louvor, a convicção que Deus age em seu favor. Também, referencial de adoração, a convicção que Deus é o Senhor. E, queridos, o referencial de gratidão, a convicção que Deus é o cuidador. Quando nós entendemos que a marca de Deus está sobre o seu povo, e esse povo é levado a louvar a Deus, eis a razão pela qual nós louvamos a Deus, porque nós temos a convicção que Deus age em nosso favor, que Deus é o nosso Senhor e que Deus é o nosso cuidador.
Então, quando nós nos tornamos, então, um povo que louva a Deus com alegria, nos tornamos referenciais de gratidão. O propósito: abençoe-nos Deus, e todos os confins da terra o temerão. Queridos, como referencial de gratidão e do louvor, para que as demais nações, os demais povos possam ver o cuidado desse Deus e assim o temam, o adorem. Então nós vimos que Israel como referencial, pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura, e todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre Israel de Deus. A igreja é o Israel de Deus. Nós somos o povo de propriedade exclusiva de Deus. Assim como a nação de Israel era no Antigo Testamento um referencial de louvor e de gratidão, nós temos que ser agora igreja, como referenciais de ações de graças desse cuidado de Deus. E a igreja se torna então como referencial. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fosse chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Queridos, há um grande mal na sociedade, um crescente sentimento de ingratidão. E um dos principais fatores que isso tem acontecido é por falta de referenciais de gratidão. E nós, igreja, assim como Israel no Antigo Testamento, nós, igreja agora, como povo de Deus, devemos ser referenciais de gratidão. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Eu quero convidar você, desafiar você. Seja você hoje um referencial de gratidão. Como Israel tinha esse desafio no Antigo Testamento, a igreja tem esse desafio de sermos referenciais de gratidão. E essa semana toda refletindo sobre isso, coloque na prática e cultive diante de todas as pessoas uma gratidão a Deus, para que elas tenham referenciais e sejam conduzidas a louvar esse Deus cuidador, esse Deus que tem cuidado e abençoado a sua igreja. Seja você também um referencial de gratidão. Quero agradecer à igreja por esse privilégio de compartilhar com vocês e quero orar por vocês. Pai, abençoe a Deus, esses amados irmãos, que esta igreja cada vez mais cumpra o seu propósito, o seu chamado e que se torne cada vez mais referencial de louvor. É o que eu peço ao Senhor, a Deus, que essa semana de gratidão produza profundas reflexões e que essa igreja, Deus, cada um dos irmãos queridos, se torne, Pai, referenciais de gratidão em meio a Deus, uma geração tão ingrata, para que o nome do Senhor seja engrandecido e louvado por todos os povos. É que eu peço ao Senhor, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos, Deus abençoe e seja vocês referenciais de gratidão. Glórias ao Senhor. Muito obrigado, pastor Alexandre, pela mensagem. Obrigado por toda a sua disposição. Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, sua esposa Janaína, seus filhos. Que a graça do Senhor seja sobre cada um de vocês e sobre a Igreja Presbiteriana Vale do Sol. Muito obrigado, meu irmão. Queridos, nós estamos chegando ao final da nossa programação, nosso 5º dia desta semana. Olha, semana passou rapidinho, não é mesmo? E amanhã tem mais, aqui no mesmo horário, às 20 horas, praticamente encerrando a nossa semana de ação de graças. No domingo nós vamos encerrar definitivo, mas já fica o convite para você. Domingo pela manhã, Escola Bíblica Dominical às 9 horas e à noite nós teremos a transmissão do culto, já que as vagas encerraram para o culto no domingo à noite. Nós não podemos exceder o número de pessoas, mas você pode participar aqui conosco. Que Deus te abençoe, que o Senhor te fortaleça imensamente e que você seja grato o tempo todo a este Deus, que só Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Fique com Deus. Tchau, tchau.
sucesso. E a vida em tanta guerra se desfaz. O homem sonha as glórias do progresso, mas anda velozmente para trás. Só Deus concede a glória verdadeira.